Galera, falar sobre esta partida, porque Colídio, Facundo Colídio, 9 do Vasco, ganha muita força para ser titular. As informações é que foi apresentado ontem, de forma oficial, no CT Moacir Barbosa, e tem impressionado o técnico Pedro Emanuel. O técnico, inclusive, tem se agradado da forma que ele tem se comportado nos treinamentos, dos resultados, e amanhã já estreia como titular numa partida como uma final. O jogo acabou aqui agora para Palmeiras e Fluminense, no Maracanã, e olha, o jogo contra o Santos tem que ser considerado, é considerado de fato uma final, um jogo de 6 pontos, com muito apelo. Eu já convido você amanhã, bem cedo, vou chegar em São Januário, para você acompanhar as emoções da partida com a gente, beleza? Quem for acompanhar com imagens da Globo, do GE, enfim, você diminui lá o volume, mas deixa sintonizado no YouTube, no BTB Esporte, para você acompanhar as emoções, porque o amanhã, meu amigo, é aquele famoso ditado, a mãe de alguém tem que chorar, e tem que ser a mãe do Neymar. Não tem que ser o Neymar de novo. A minha mãe não vai chorar amanhã, não. Então é o seguinte, meu cara, amanhã tem essa de ir para São Januário, assim, eu respeito muitos jogadores, respeito muitos clubes, mas amanhã não é para ir para São Januário ver o Neymar. Amanhã é para apoiar 90 minutos o Vascão, em busca desses 3 pontos. E ponto final. E ó, falar um negócio. Goleiros, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan, dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, já que o cuiabano foi suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Bahia. O meio-campo, Thiago Mendes, Jair e Tietê. E aí, ó, Jair, de terno amanhã, de terno. Aquele volante igual cadeira de praia, arma e desarma com facilidade, igual volante hidráulico, com facilidade, entendeu? Fazendo as jogadas junto com o Thiago Mendes para poder amanhã buscar esse resultado. O ataque, Andrés Gomes, e essa é excelente notícia, tá? O Pedro Emanuel conta com a volta do Andrés Gomes e do Cuesta fazendo a dupla de zaga. O ataque, Andrés Gomes na direita, Nuno Moreira na esquerda e o Colídio de titular fazendo a sua estreia. Bom, falar um pouco aqui sobre o adversário, já que uma excelente notícia, né? Poder contar com o Andrés, contar com o Cuesta. O Santos tem desfalques, tá? O Santos tem uma lista de problemas aí para o Cuca. Por quê? Gabriel Menino sofreu entorse no joelho esquerdo. Gabriel Bom Tempo, dores na coxa direita. E o Adonis Frias, que é considerado até ali seria um ponto fraco, né, na defesa do Santos. Adonis Frias não foi relacionado porque é um jogador que nesse momento está sendo negociado com o Racing da Argentina. Então, Adonis Frias e o Lucas Veríssimo está fora, porque ainda está em uma transição física. O Neymar, ele deve jogar, né, fazendo aí o seu primeiro jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neymar nunca fez gol em São Januário, nunca ganhou em São Januário, então que assim continue nessas estatísticas aí em relação ao Neymar. Olha, eu vou falar com toda a sinceridade aqui, torcedor. Estou com uma expectativa muito grande para esse jogo, até porque é vencer ou ganhar. Não tem outro resultado bom para o Vasco nessa tarde lá em São Januário. O torcedor do Vasco vai e tem que fazer a sua parte, empurrar o time do começo ao final. Não tem jeito. É um jogo que não é só de 6 pontos, né? Tem toda uma mística. Vencer o jogo significa o Vasco chegar a 25 pontos. É bem provável que com a vitória o Vasco se afaste da zona de rebaixamento, mas o mais importante é você deixar um adversário pelo caminho e diminuir o número de vitórias que precisa conquistar nesse segundo turno. Só para você ter uma ideia, o Vasco tem 21 jogos, faltam 17 jogos para terminar a sua participação nessa fase do Campeonato Brasileiro. E desses 17 jogos,
A ideia é que o Vasco vença 8, ou seja, quase metade das partidas. E um jogo de hoje é mais uma vitória para você dar uma relaxada e, claro, pensar positivamente para os outros confrontos. O Vasco que está bem na Copa do Brasil, está nas quartas de final, nas oitavas de final da Sul-Americana acabou empatando o primeiro jogo, mas tem totais condições de vencer o Olímpia fora de casa, mas vai ter que abrir o olho em relação ao Campeonato Brasileiro, porque precisa fazer muitos pontos nesses 17 jogos que restam para terminar a competição. E o técnico Pedro Emanuel, como eu disse, vai colocar aí sua força máxima, concentração total dos jogadores, um jogo à tarde, um jogo com São Januário que precisa estar lotado, e a gente acredita que com esses 2 reforços, a mudança no time também, possa fazer o Vasco ainda mais forte e conseguir uma vitória, nem que seja apertada. Não tem jeito. Como vai ser essa vitória eu não sei, mas precisa vir uns 3 pontos. Belezinha? Agora vamos falar de outras situações aqui. Outra situação que eu queria trazer para vocês: os companheiros do canal Atenção Vascaínos atualizaram de que parece que a conversa com o John Mercado tá avançando, tá? O Vasco já havia feito uma primeira proposta, essa informação foi dada com exclusividade também pelo Vene Casagrande. A primeira proposta foi recusada. O Sparta Praha, lá da República Tcheca, foi eliminado agora nas primeiras fases da Champions League e tá fora. E aí o jogador manifestou o desejo de aceitar a proposta do Vasco. Ele é equatoriano, começou ali na base do Atlético Paranaense, se profissionalizou, teve um empréstimo rápido para o CSA de Alagoas, voltou, a equipe do Atlético Paranaense liberou ele sem custos para a equipe, deixa eu pegar aqui a equipe certinha, a Vila Franquense de Portugal. Da Vila Franquense ele foi para o AVS, jogou 2 temporadas com a camisa do AVS e aí foi vendido para a República Tcheca. Olha, é um jogador de boa estatura, tem 1,86 m, é canhoto. Cara, eu confesso que é uma aposta, tá? É um jogador que você vê até lances dele, parece ser um bom jogador e tal, tem números ok, não são números, nossa, que números, mas eu diria que é uma aposta, cara. O Brian Rodrigues é uma certeza, ou uma quase certeza. O Sousa não é uma certeza, é uma quase certeza, porque no fundo, né, você pode contratar às vezes o melhor jogador do mundo e dar errado, né? Acontece, é futebol. Mas você sabe que tem contratações que o risco de erro é baixo. E essa eu diria que é uma aposta, cara. Por mais que seja um jogador aí jovem e tal, ele já teve aqui no Brasil, por exemplo, o Marino, que foi estourar lá na Colômbia, era a base do Palmeiras e não conseguiu. Foi sub-20, teve um tepinho no profissional ali, o Palmeiras liberou. Talvez o Palmeiras identificou que não era jogador pro Brasil. E olha que o Palmeiras virou referência, especialista em informação e revelação de jogador. E o Palmeiras achou que o Marino não era jogador para ele, liberou. E a gente foi agora, alguns anos depois, e casou essa grana aí no Marino. E estamos vendo a bomba que está sendo o Marino vestindo a camisa do Vasco, atuando novamente no Brasil. Então essas questões é complicado. A gente vai trazer um jogador que já teve aqui. O Atlético achou por bem emprestar para o CSA e depois liberar para o Vila Franquense. O Vila Franquense ele foi para o AVS. Então assim, pode ser que o cara chegue aqui, arrebente, jogue pra caramba, eu fico com cara de tacho. Tomara, eu adoro ser surpreendido. É sempre bom a gente comentar coisas positivas, né, e não negativas. Mas assim, não é um nome que me empolga não. E na situação que o Vasco tá, acho que a gente não pode ficar apostando muito. E o pior, aposta com valor alto, porque a informação que a gente tem é de que o Vasco estava tentando comprar ele por 8 milhões de euros. É mais caro ainda do que o Marino. Então assim, é esse mesmo rolê. E outra, ele foi comprado por 3 milhões de euros. Ele jogou o suficiente lá no Pravda para poder valorizar o triplo. Quase o triplo, né? De 3 para 8 ali, então falando de quase 3 vezes. Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas segundo a ver, o jogador manifestou o desejo de vir ao Vasco e a coisa caminhou após a eliminação aí do time dele na Champions, tá bom?